Muitos recadinhos e mensagens estão chegando aqui no canal pedindo para falarmos sobre o que faz uma pessoa ser tímida e os prejuízos que a timidez traz para a vida dessas pessoas. E eu fico muito feliz que vocês estão interagindo e trazendo sugestões daquilo que os aflige, preocupa e que precisa de informação. Então se acomoda aí no sofá e vamos juntos debulhar este tema da timidez e como uma pessoa tímida pode modular uma vida saudável e produtiva. Eu sou Rosicléia Rossi e você está aqui no nosso querido canal Mentes Quentes. Salve, salve comunidade Mentes Quentes. A gente ouve muito falar por aí sobre a timidez, fazendo associações de que o tímido é sempre aquela pessoa estranha. Aquela pessoa que fala pouco, que não tem amigos, que não sustenta contatos visuais, que não desenvolve um diálogo naturalmente. E esta formatação é bastante injusta, porque em algum momento da existência humana se instituiu que o normal é sermos descolados, termos muitos amigos, termos fluidez em diversos grupos sociais ou, pelo contrário, imprime uma pessoa fraca e fracassada. Mas a timidez é um traço de personalidade. E basicamente, ao nascer, a personalidade de uma criança ainda está em desenvolvimento inicial e é influenciada por uma combinação de fatores genéticos, mas também ambientais. A nossa herança genética desempenha um papel significativo na formação da personalidade. Certos traços de personalidade, como por exemplo o temperamento, níveis de extroversão ou introversão, sensibilidade emocional, entre outros, podem ter sim uma base genética. Mas não apenas a transmissão genética de pais para filhos, via cromossomos, gametas e alelos, são determinantes para a modulação dos traços de personalidade de uma pessoa para toda a sua vida. Temos ainda que considerar todos os contextos desta vida e dos ambientes que desenvolvem as características de cada um de nós, de uma forma muito singular e específica. E é por isso que temos gêmeos com personalidades diferentes. Mas então, a timidez é de fato um traço de personalidade capaz de lacrar fracassos e infelicidade para alguém? A timidez é um traço de personalidade caracterizado pela tendência de uma pessoa a sentir desconforto, nervosismo ou insegurança em situações sociais ou ao interagir com outras pessoas. Indivíduos tímidos podem se retrair em ambientes sociais, evitar contatos interpessoais ou ter dificuldade em se expressar plenamente. Essa característica pode se manifestar de maneira diferente em cada pessoa, variando em intensidade e em quais situações específicas ela é mais evidente. O suporte para uma pessoa que identifica características de timidez é, sem sombra de dúvidas, o autoconhecimento. Uma criança que cresce em uma família do tipo catastrofizada, em que episódios de pequeno ou de grande impacto sempre se tornam um melodrama, podem sim modular um senso de medo e insegurança, que vai potencializar uma personalidade tímida. Da mesma forma, aquela criança que vive em uma família com pais muito controladores e resolutivos, onde os filhos nunca resolvem até mesmo aquelas questões simples, típicas da idade, sem que exista a ingerência dos pais. Então, essa criança é possível desenvolver invariavelmente comportamentos de dependência e aquelas perspectivas de ineficiência, remetendo mais uma vez à personalidade tímida. Temos também famílias que não propiciam contatos frequentes das crianças com outros familiares, com outros coleguinhas, com amigos da escola, da vizinhança e até mesmo com pessoas distantes. Ou não frequentam lugares diferentes de forma natural e consistente, e isso fomenta na criança percepções de anonimato, que se espelha à timidez.
Dito isso, se você tem filhos pequenos, lembre-se da importância de incentivar as crianças a terem autonomia e resolverem aquelas questões simples. Também de positividade diante de perrengues e, sobretudo, de frequentarem lugares diferentes e conviverem ao máximo com pessoas próximas ou não de diversas idades. E por que a timidez gera tanto sofrimento? Pelo simples fato de que o mundo exige. Respeitando-se as fases da vida, exige que o indivíduo tenha minimamente comportamentos capazes de se apresentar com segurança, com desenvoltura física, verbal e emocional o tempo todo. Uma pessoa dita como normal teve muitos amigos enquanto criança. Um adolescente dito como normal teve boa desenvoltura para apresentar trabalhos na escola. Um jovem enquadrado como normal pressupõe-se facilidade para iniciar um relacionamento amoroso. Logo, um adulto que se vê normal busca aquela criança brincalhona. O adolescente cercado de amigos que o aceitavam e o tinham como referência. Que namorou muito, que facilmente conseguiu bons empregos, que se relaciona a contento com os colegas de trabalho e que sabe resolver todas as questões que surgem durante a vida. Este é o cenário ideal. E certamente a palavra que define melhor o autoconhecimento para lidar com uma possível timidez seja a segurança. Mas também não podemos desconsiderar que existem comportamentos e personalidades específicas que supostamente se enquadram na timidez sofrida, mas não o são. Existem pessoas que são mais reservadas e que não possuem o fino propósito de estarem cercadas por pessoas o tempo todo, e nem tampouco de estarem constantemente se expondo e sendo o centro das atenções. E nem por isso são tímidas. Existem pessoas que, por uma questão de preferência, optam por uma vida menos notória e mais reclusa, e nem por isso são tímidas. O que diferencia estas pessoas são os sofrimentos decorrentes das suas escolhas. Aquele que opta por uma vida com menor interação social, mas ainda assim consegue manter contatos que, para a sua visão, são favoráveis e suficientes, não imprime sofrimento. Se essa pessoa não está todo o tempo disponível para buscar opções, mas quando se sente motivado diante de um objetivo específico, sabe gerar o devido enfrentamento, sabe se expor, não acumula dores e frustrações. Por outro lado, a pessoa que abdica suas próprias metas por conta da dificuldade de movimentos, relacionamentos e exposição, então está colocando dores em decorrência da insegurança, que pode ser um traço de personalidade tímida. Identificar de forma objetiva e não banalizada as características e suas sequelas requer parar de rotular pessoas com clichês de internet. Sofrimento exige identificação e estratégia para se reverter em bem-estar. Características diferentes de uma pessoa para a outra devem ser respeitadas. Aquele que perde oportunidades pela incapacidade de caminhar com suas próprias pernas deve buscar suporte numa rede de apoio para treinar, porque pela terapia o que fazemos é um treinamento do cérebro, de modo a mitigar os efeitos colaterais gerados pela insegurança. Já aquela pessoa que não tem sofrimento, mas sustenta um estilo mais reservado, não deve passar por julgamentos e rótulos dentro da ótica do pseudo-normal do mundo moderno como sendo uma pessoa tímida. Não é necessário gritar alto para se ter posicionamento. Não é necessário ter 2K de seguidores para se achar uma pessoa com um bom círculo de amigos. A narrativa de uma pessoa não precisa ser extensa e ostensiva para que se sinta segura em ir e ficar em determinados lugares. Analise se você tem ou não comportamentos de timidez. Se isso está lhe gerando sofrimento, tristezas e perdas, procure suporte. Você pode sim encontrar maneiras e estratégias de viver mais plenamente,
respeitando as suas características e as suas escolhas. Espero que todos fiquem bem e nos encontramos no próximo vídeo.